O Oscar toma a decisão de última hora e a coisa ficou assim bastante diferente no time do São Paulo. Tomás Pochettino é o meia que o São Paulo... Ó, Tomás Pochettino, vem comigo que eu vou te atualizar. Tanto do Tomás Pochettino, como também da situação do Gaston Ávila. O São Paulo tá fechando aí, viu? Então vem comigo que eu já vou te atualizar agora de tudo. Pablo Maia também tem uma página nova sobre ele pra comentar e tudo o que está rolando no São Paulo em relação, pelo menos ali a... compras e vendas do time tricolor, quem vem, quem volta, quem sai do São Paulo e tudo o que você precisa saber do nosso tricolor paulista, que acho que vai ser uma coisa muito interessante aqui hoje. Portanto, meus amigos, eu sou o Juba, você tá aqui na coletiva do Juba, chega nesse likeão pra dar aquela moral no vídeo, um likeão dá uma moralzaça, hein? E se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem comigo aí, chega junto. Mas, gente, deixa eu falar com vocês aqui muito sério aqui agora. Começando o vídeo pelo Oscar. O Oscar, meia do São Paulo, vai se aposentar, tá? Então o São Paulo, ele tem, eu vou atualizar tudo certinho, mas o Oscar, ele não só abre espaço na folha salarial, como também ele vai abrir espaço para um meia novo no time do São Paulo. O que está rolando aí? O Oscar, ele não oficializou ainda, mas saiu assim, já tá tudo pronto, que o Oscar irá se aposentar. Ele se aposentando, ele vai rescindir com o São Paulo de maneira amigável, tá? Ele rescinde de maneira amigável, não vai ter problema nenhum. Ele chega e sai e fala, São Paulo, obrigado por tudo. Ele tá com medo de jogar, né? E isso, claro que teria que rolar. Claro que ele tem que ter essa precaução. Não gosto de aposentar ninguém, mas assim, o cara tá velho, se aposenta. Não, você não tem o direito de falar pra alguém se aposentar, porque tá velho. Agora, você vai ficar... Imagina a gente olhando pra cara do Oscar no campo, né? Você olhando, lembrando dos caras que se machucam, que morrerem, Serginho, Inestrosa. Você fica olhando assim, cada movimento, uma trombada, você, Jesus, mas não faz isso não, é o Oscar, cara. Então, pra jogar nesse nível, se eu iria ficar desesperado de ver ele em campo, talvez você também, imagina a família dele, né? Não tem cabimento, um cara, ainda mais com as condições dele, né? Se ele tivesse 19 anos, tivesse começando a carreira, vou arriscar aqui, é minha vida, né? Tudo bem. Agora, um dos caras ganhou mais que o Messi em algumas épocas da carreira, sabe? Ganhou mais que todo mundo de dinheiro. Tem um rio de dinheiro aí, se precisar. Então você fala, não é grana, né? Então por que ele vai ficar se arriscando ali? Tanto que ele poderia ficar ali no São Paulo, tentar alguma coisinha, um tapa de lado, mas ele tá certinho, vai se aposentar, abrirá espaço para um meia no tricolor. Ele realmente voltou pro São Paulo muito bem intencionado. Ele reduziu o salário dele ali pela um quinto do que ganhava, não um quinto mesmo, ganhava 10, começou a ganhar 2. Então, um quinto do que ganhava. Além dele reduzir o salário, ele ainda veio pro tricolor e agora ele vai rescindir o contrato de forma amigável. Então, não tem, você me deve tanto, me deve tanto. Não. Ele para de jogar, o São Paulo para de pagar. O São Paulo poderia até tentar cobrar alguma coisa dele, mas aí deve ter umas dívidas e tal. Então, vai ficar tudo elas por elas. O fato é, o São Paulo tem agora um budget maior, um dinheiro dedicado a. Budget é isso, um dinheiro pro departamento. Então, pro departamento de futebol, passa a ter um budget maior agora para ou você economizar e enxugar a folha salarial ou para atender a maneira que o São Paulo tinha prometido, que era o de reformulação e melhora dentro do futebol. Então esse valor que era dedicado ao Oscar, ele passará a ser dedicado agora para 1 ou 2 jogadores, mas tem que ser cara de primeiro escalão. Primeiro patamar de futebol, é assim mesmo que tem que fazer futebol. Se não bastasse, tem o lance do investidor. Ontem eu atualizei, mas assim, o bicho tá pegando, hein? Esse lance do Diego Fernandes, investidor do São Paulo, ele tava lá com um cara em Dubai, e aí ele estava ali em Dubai falando realmente que ele vai investir no São Paulo, que eles estão tentando mudar o estatuto do São Paulo para facilitar o investimento. Então assim, ele quer mudar o São Paulo ali, a barreira, sabe, aquela barricada, aquela porta de entrada, ele quer tirar a porta de entrada pra entrar com dinheiro, cara. É um cara querendo investir, o São Paulo querendo barrar o cara, dada a complexidade que esses conselheiros cometeram aí, conseguiram construir um forte, sabe, assim, uma fortaleza impenetrável para eles não perderem a mamata, conselheiros canalhas que não querem perder a mamata, eles evitam até investidor entrar no São Paulo. É uma coisa assim, não sei se já foi vista, eu nunca vi em lugar nenhum. É um time mais otário possível, que deve, assim, a vida para meia dúzia de conselheiro para ficar ali usufruindo do São Paulo, enquanto nós que bancamos o São Paulo
Não temos direito a nada a não ser torcer para que esses presidentes inúteis da mesma chapa sempre sejam bons, né? E aí tem que rezar, tem que torcer. Então não, o Diego Fernandes está chutando a porta, tá falando eu vou mudar o São Paulo, eu vou mudar o estatuto, eu vou pegar as assinaturas, eu vou conseguir investir aqui. Então tô torcendo muito pro Diego Fernandes não ser fogo de palha, não ser fumacinha, né? Ser um cara realmente poderoso e que consiga revolucionar o São Paulo ali, que o São Paulo está precisando desse tipo de coisa. Hoje saiu aquela matéria lá do remédio, do departamento médico, tá? É um escárnio. Não sei se você leu, mas eu coloquei lá no de manhã. E é o lance que o médico recitava monjara para os jogadores e tal, as contusões. Tá saindo um monte de coisa. Deixa eu me aprofundar mais nisso, até para ver se esse médico vai ficar no São Paulo ou não, por enquanto ele está lá. E vamos ver onde vai parar. Mas antes disso, o São Paulo, ele não quer mais as contusões e está procurando jogadores até mais jovens, né? Só que agora, o Oscar, ele se aposenta. Parou de jogar bola. O São Paulo no meio campo ali, ele conta hoje com o Oscar, contava, né? Lucas Moura, que não são dois caras jovens, não. Eles já são caras assim, beirando ali a aposentadoria, o Oscar aposentando, o Lucas beirando ali a aposentadoria, apesar do Lucas ter uma velocidade muito maior que a do Oscar, sempre teve, né? Então ele pode continuar ainda. Só que o Tricolor hoje ele tem Pablo Maia e Marcos Antônio e Bobadilha para jogar de volante e meia. O Luiz Gustavo já vazou. O Luiz Gustavo foi, acho que a terceira saída. O primeiro foi o Dineno, o Luiz Gustavo o segundo, o Rigoni é o terceiro. Terceira saída garantida é o do Rigoni. Então, o Pablo Maia, ele recebe agora uma sondagem da Europa. O Pablo Maia está com 24 anos, com uma sondagem da Europa agora, e ele deve deixar o São Paulo, pelo que eu me informei. O Pablo Maia está encarando isso como uma oportunidade da vida dele. Os jogadores, companheiros dele, estão falando que é a oportunidade de ouro para ele poder fazer a sua última tentativa de sair do Brasil e ir para a Europa. O São Paulo, meio que Júlio Casares explica, né, que ele barrou a venda do Pablo Maia em 2023, quando ganha aquela Copa do Brasil, e agora o São Paulo deve vender o Pablo Maia e ficar apenas com Bobadilha e Marcos Antônio. 2 pontos importantes aqui. Volantes teriam que vir da base, porque o São Paulo não sabe ainda se vai contratar volante ou não. Então teria o Negrutti, teria o Hugo, mas não pode ficar só com esses caras. Tem o Alisson também, vai. Esqueci do Alisson. Por que eu esqueci de você, né, Alisson? Será que é porque você esqueceu de jogar bola? Acho que é. Então Bobadilha, Marcos Antônio e o Alisson, e Negrutti e Hugo. Ficariam 5, sendo eles 4 realidades. Negrutti pra mim é a realidade. Hugo não, mas o Negrutti sim. O Bobadilha sim. O Alisson também eu não gosto, e o Marcos Antônio. Agora, o Marcos Antônio ele tem feito o papel de meia no time do São Paulo também. E é um craque, hein? É um meia craque que já é nosso, já vai comprar agora, a compra tá garantida. O São Paulo garante a compra do meia Marcos Antônio, porque ele bateu a meta e agora tem que só pagar a Lazio a partir do ano que vem. Aí, não bastando isso, o São Paulo perdendo o Oscar, ou não pode efetivar o Marcos Antônio como o único meia do São Paulo. Tem que o Marcos Antônio voltar, ser o segundo volante, sobretudo quando você manda o Luiz Gustavo embora e tem essa proposta que deve levar o Pablo Maia embora, o Marcos Antônio fica de volante ali com o Bobadilha e também com o Alisson e Negrutti, e aí o São Paulo tem que colocar um meia. É nessa realidade que surge Pochettino. Vamos falar então quem que o São Paulo quer trocar aí no Pochettino, como que tá o lance, eu já vou te atualizar agora assim que eu tomar esse... Vou molhar as palavras. Vou molhar as palavras e falarei sobre Marcos Antônio, o Pochettino. Chega aí. Eu preciso disso, cara. Dá uma respirada, pra mim faz bem. Não leva mal não. É o seguinte, o Tomás Pochettino é um jogador do Fortaleza que caiu para a Série B. Ele é um jogador que ele consegue ser um meia criativo e fazedor de gols. Ele faz uns gols, o Pochettino. É claro que deu errado. Então você pode até falar, Juba, mas você vai querer pegar um cara rebaixado pro time do São Paulo? Não tem problema nenhum. O Pochettino ele não foi nem um pouquinho responsável por esse rebaixamento do Fortaleza. Sabe o que eu atribuo o rebaixamento do Fortaleza? Eu atribuo, não foi nem ao Voivoda. Eu gosto de pegar no pé do Voivoda, que eu acho que ele é um treinador normal. Pedro Caixinha pior. Sabe esses caras assim que eu não quero que venha pro São Paulo. Mas convenhamos, o Voivoda não é nenhum burro e nenhum ótimo técnico. Então não vou culpar o Voivoda pelo rebaixamento. Para mim tudo começou quando o Fortaleza contratou o Marinho. O Marinho, ele era um cara que ele deu problema no Cruzeiro, ele deu problema no Santos, ele deu problema no Grêmio. Eu vi, ele dá problema com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho ele tem um trato com jogadores fácil e o Marinho deu problema lá. Quando eles contratam
lá no Fortaleza, do Flamengo, eles levam o Marinho pagando uma fortuna, ele dá um recado pro resto do time. Ó, esse aqui ganha muito. E o Marinho nunca se firmou lá. Aí agora, não bastando levar o Daverson. Esse também é outro brincalhão, meio um palhacito ali no campo. Então, quando você olha Marinho, Daverson e tal, você vai falar, nossa, o Breno Lopes, ele tentou carregar esse time nas costas, junto com o Pochettino. Então, o Fortaleza cair hoje, pra mim, é porque ele foi contratar jogadores que não eram do perfil do Fortaleza. São jogadores que eles derrubam um Flamengo, eles derrubam um São Paulo, derrubam um Cruzeiro, derrubaram o Fortaleza. Né? Marinho e Davidson não parece aquele Cruzeiro que caiu com o Fred, Thiago Silva, Thiago Mendes, Thiago... Não, esqueci o nome dele agora. Aquele Thiago lá. Esqueci, caramba. Que coisa. Enfim, são caras que eles eram veteranos, não conformados com o técnico mandar neles e acabaram levando o Cruzeiro para a Série B. Mais ou menos o que levou também o Fortaleza para a Série B. Mais ou menos. Então, eu penso, o Pochettino ele não pode ser o culpado por esse time do Fortaleza ter caído. Muito pelo contrário. O Pochettino era uma das boas notícias. Se o São Paulo disser hoje, eu vou contratar o Breno Lopes. Poxa, eu queria muito. Sinceramente, eu queria muito. Baita jogador de bola. Não é craque, não é o Dagoberto, não é o Tevez. Não é. Mas hoje, na realidade atual... baita jogador. Breno Lopes jogou mais que o Arthur. Lembra do Arthur do Palmeiras, Botafogo? Aquele Arthur Cabral, não é o Arthur Cabral, o outro Arthur, o ponta, canhotinho, do Red Bull. Esse Arthur jogou menos do que o Breno Lopes esse ano aqui. Então, assim, você fala Breno Lopes, você fala, não, Arthur, nossa, maravilhoso. Eu não acho. Acho que o Breno Lopes jogou muita bola. E o Pochettino também. Então, querer o Pochettino hoje, o São Paulo, maravilhoso. É pra vir imediatamente. O São Paulo estuda a troca com o Fortaleza e tá pensando em mandar o Luan ou o Rodriguinho. Matéria crava aí que o São Paulo quer mandar o Luan, volante, ou o Rodriguinho, meia da equipe de base. Tanto o Luan quanto o Rodriguinho, eles não fazem muita parte agora do projeto São Paulo 2026. Eles são caras que o São Paulo quer reformular e não tá pensando em contar com eles. O Rodriguinho dá até pra tentar. O Luan dá pra desistir já, né? Eu fui o que mais insisti no Luan aqui desde que eu me conheço por gente. Agora, o Luan não dá mais. O Luan não aguenta correr. O Luan não consegue jogar bola. Quando ele conseguir jogar bola por aí, ele pode voltar pro São Paulo. Eu adoro o Luan. Mas assim, pra mim hoje é uma decepção. E o São Paulo, mais do que ninguém, ele precisa dar uma resposta enquanto reformulação, enquanto tentativa de tirar o São Paulo do buraco, não é verdade? Gente, é o seguinte, o São Paulo também tem sondado aquele zagueiro, o Gaston Ávila. Esse Gaston Ávila é um zagueiro do Ajax, né? Da Holanda, e é um zagueiro que o São Paulo tá querendo contratar. E aí eu me pergunto por quê? Por que você, São Paulo, quer contratar Gaston Ávila? Você tem aí o Sabino, Alan Franco, Ferrarese, Tolói, Arboleda, são 5 caras. Negruti pode fazer a função. Cedric e Enzo Dias já não são laterais, eles são mais esse zagueirinho que fica por ali mesmo. Então o São Paulo pode perder o Arboleda? Pode. O São Paulo tem tido sondagens aos montes do Arboleda. Eu acho uma temeridade perder o Arboleda, um absurdo. Nunca que um zagueiro depois do Miranda, da época do Miranda, não agora o Miranda antigo, nunca que um zagueiro depois do Miranda jogou a bola que o Arboleda jogou no São Paulo. Eu até entendo que ele tá há 8 anos no São Paulo, mas ele também ganha. Então, assim, eu acho que o Arboleda ele é o menor dos problemas, pelo contrário, é a solução. Gosto do Arboleda e acho um absurdo tirar ele para mandar pro Atlético Paranaense, por exemplo, é ridículo. Agora, quando nós pensamos ali no Ferrarese, esse eu acho que pode vender. Ele é mais jovem, eu concordo, mas ele também é carésimo. Então o Botafogo, para levar o Ferrarese, o São Paulo não pode doar. Ele tem que vender e caro. Tentar recuperar os 20 milhões, 20 e pouco que ele investiu. Aí eu sou totalmente a favor de vender o jogador. Mas o Gaston Ávila, ele é um tipo de jogador que ele é bom. Né? Ele realmente despertou interesse do Ajax numa época, ele veio pro Fortaleza, não deu super certo não, mas o que me pega é, primeiro, por que zagueiro? Segundo, por que um cara que vai custar 20 e poucos milhões amanhã? O São Paulo cometeu esse erro com o Ferrarese, ele trouxe, teve que pagar os 22 milhões aí. O Nestor, na venda dele, o São Paulo quase não ganha nada. Por quê? Porque tem que pagar o Ferrarese pro Grupo City. Então, o São Paulo já se lasca aí. O Ferrarese, ele nunca entregou nada pra gente. Ele nunca se firmou como titular do São Paulo e ele custou 22 milhões. O outro absurdo, bizarro, que esse Rui Costa, Belmonte iam fazer, era contratar o Juan Tressoldi, que também é um jogador que custava 25 milhões lá no Sassuolo e o São Paulo colocando pra jogar. Se ele não se machuca, ele bate
meta, o São Paulo é obrigado a comprar. Então, assim, por que ia comprar esse cara, Juan Tressoldi? Ele não era titular, ele não era nada na história do São Paulo. Por que comprar o Juan Tressoldi? O Sabino, que veio de graça, ele já jogou mais no São Paulo do que o Juan Tressoldi e do que o Ferrarese. Então, por que não usar o exemplo Sabino de contratação do que ficar comprando o zagueiro a preço de ouro? É zagueiro, cara. O zagueiro normalmente não custa 25 milhões só para o São Paulo pagar. Aí agora Gaston Ávila, mesmíssima história de Ferrarese, de Juan Tressoldi e agora de novo. O São Paulo tá interessado em fazer futebol? Essa diretoria tá interessada em tirar o São Paulo do buraco? Ou eles querem o São Paulo no buraco? Essa é a pergunta que fica, porque não tem cabimento ir buscar um zagueiro agora. Sinto muito, quer reformular? Não é buscando zagueiro, é buscando atacante e meia. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!